Olá, cooperado, olá, produtor. Voltamos a falar ao vivo aqui no nosso estúdio, no estande do Cicobi São Paulo, na AgriShow. E o assunto agora é Plano Safra, consórcio. E para esse assunto, quem está aqui no estúdio com a gente é o senhor Francisco Reposse Júnior, que é diretor comercial e de canais do Cicobi. Senhor Francisco, obrigado pela presença aqui com a gente. É um prazer enorme estar aqui com vocês, poder bater um papo aqui sobre um assunto tão bacana, tão relevante aqui, principalmente para a feira que está acontecendo. Perfeito. Bom, estamos chegando no final do Plano Safra 2022-2023. Gostaria que o senhor iniciasse falando um pouco da expectativa do Banco Cicobi em relação a esse fechamento. Bom, nós estamos experimentando o maior Plano Safra já realizado pelo sistema Cicobi no Brasil. Então, a gente tinha uma expectativa boa, mas ela está surpreendendo porque a gente acredita que passa de 27 bilhões de novas liberações nesse Plano Safra. Então, a gente conseguiu recursos suficientes, tanto recursos equalizáveis quanto recursos controlados, e uma gama enorme de linhas de crédito para atender o nosso produtor, que já era uma demanda enorme. Ainda temos um período aí, nós estamos falando de ainda praticamente 40 dias, 40 e poucos dias de safra ainda desse plano. Nós estamos chegando com recursos, ainda temos recursos principalmente para custeio, para todas as linhas BNDES. Então, assim, para nós é uma satisfação enorme poder estar concluindo um plano safra com tanto êxito e poder chegar nesse período e ainda dizer que nós temos ainda alguma coisa para este plano safra. Em que pese a gente também já colocou à disposição, inclusive está aqui na feira, o pré-custeio para a safra que já virá, né? Porque pode ser que tenha algumas oportunidades aqui que precise de um recurso e que vai ser feito ainda no plano safra seguinte, mas nós temos recurso, inclusive, para pré-custeio, algo que nós até então não tínhamos experimentado ainda. Então, a gente está encerrando um plano safra desse ano de 2022-2023 com muita felicidade, porque nós estamos conseguindo atender aos nossos cooperados. E a que se deve esses números expressivos? Uma preparação, uma programação feita em conjunto com as nossas cooperativas, fizemos uma demanda antecipada, recursos suficientes e uma capacitação muito grande do nosso pessoal para poder de fato atender as necessidades, seja de todas as culturas, todos os produtores, sejam eles pessoas físicas, que são a maioria, ou as empresas também, as cooperativas que são sócias das nossas cooperativas do Cicobi. Então, a gente se preparou com bastante antecedência, algo que nós já estamos fazendo agora para o Plano Safra seguinte. Então, foi basicamente preparação. E qual foi a participação das cooperativas do Cicobi São Paulo em relação ao Plano Safra? A participação das cooperativas ligadas à Central São Paulo, aqui, as cooperativas que atuam basicamente, principalmente aqui, é muito importante. Nós estamos aqui no maior berço do agro brasileiro e não poderia ser diferente. Uma das maiores participações a nível nacional é das cooperativas ligadas ao Cicobi São Paulo. Um trabalho muito bem feito, um trabalho digamos assim, de estar muito próximo ao produtor, e essa feira demonstra muito bem isso. Você vê um stand tão bacana, recebendo os produtores aqui, todas as cooperativas juntas, prontas para atender o nosso pessoal. Então, todas as linha de Funcafé, as demais linhas que a cooperativa opera, isso é muito importante. A gente espera que 2023 para 2024 seja também esse sucesso enorme que está sendo este Plano Safra. Perfeito. Fala um pouco de consórcio agora. Aí está acontecendo a Semana Imbatível de Consórcio do Cicobi, né? O que o cooperado pode esperar dessa campanha, dos produtos? A gente fala que é uma semana imbatível, porque é uma semana imbatível mesmo. O Cicobi já tradicionalmente opera com as menores taxas de administração de consórcio do mercado. Só que nesta semana a gente tem duas campanhas que a gente faz. Uma a gente faz essa semana e coincidiu com a feira, que para nós foi uma felicidade enorme, de estar com um desconto de 15% pelas taxas. Hoje, os produtores já começam a se programar com trocas de equipamentos ou implementos ou caminhões
carro, seja o que for, tudo que pode ser adquirido com o consórcio, porque o consórcio é uma bela alternativa de financiamento, entre aspas, vamos dizer, porque não é um financiamento, mas de se programar com mais antecedência e que é o que há de menos ou de menor taxa para ele ao longo do período que ele vai fazer o seu consórcio. Então, consórcio é uma programação espetacular e cabe muito bem para a feira, seja para imóvel, seja para trocar um equipamento, seja para trocar um caminhão, seja para adquirir valores, todos os valores que cabem, que a gente tem todos os produtos, todas as linhas e as taxas estão extraordinárias. A gente está aqui com uma equipe dedicada para poder explicar, para poder ofertar e principalmente para a gente poder, junto com o produtor, se programar, porque no consórcio ele pode fazer a diferença, pode programar para fazer o lance, pode programar para pegar o seu equipamento com uma taxa muito menor do que as taxas de financiamentos tradicionais. Perfeito. Sr. Francisco, nós estamos aqui no stand de 400 metros quadrados, né? As cooperativas ficam ali ao lado do nosso estúdio, então a gente tem o contato, converso, que a gente percebe que o consórcio é um produto que está saindo muito aqui na AgriShow. Como eu disse para você, as pessoas estão começando a entender o consórcio de uma forma diferente. O consórcio antigamente era algo que as pessoas pareciam que empurravam nos outros, compra um consórcio, e às vezes as pessoas entendiam aquilo como uma coisa meio, fiz um consórcio e agora que vai fazer, mas cada dia mais o agro tem entendido que o consórcio é uma alternativa espetacular, é uma alternativa que bem programada é onde nós temos as menores taxas de mercado. Com um detalhe, não precisa de plano safra, não precisa de governo liberar dinheiro, não precisa esperar nada, a gente pode fazer uma programação do jeito que o produtor faz dentro da sua propriedade, escalonando a tua produção, escalonando o período que vai precisar, enfim, é uma alternativa, mas que fica com controle total na mão do consorciado. Então, é de fato uma bela alternativa. Perfeito. No início nós falamos então do Plano Safra 2022-2023. Gostaria que o senhor falasse agora do planejamento, da expectativa para a próxima safra, né, 23-24. A expectativa é de que a gente entende que os recursos serão disponibilizados, sim. A grande expectativa ou o grande impasse ainda é com relação ao que virá de taxas de juros, né? As taxas permanecem. Ontem, essa semana, melhor dizendo, se manteve a taxa Selic, então as taxas estão num patamar ainda um pouco mais alto. A gente ainda não sabe dizer ou programar ou qualquer coisa de queda nas taxas que hoje estão estabelecidas. Então ainda há uma incógnita. A gente começou a conversar com o Ministério, tanto o Ministério, o MAPA e o pessoal do MDA, e a gente ainda agora está fazendo a nossa demanda. Então a gente está tratando com as cooperativas a demanda, a gente vai aumentar um pouco a demanda desses valores que a gente acredita que encerra com 27 bilhões de liberações nessa safra. A gente deve aumentar um pouquinho a nossa expectativa para poder atender, em que pese os insumos diminuíram um pouco os preços. Este ano, o ano passado, né, e este ano os insumos cresceram muito, então os financiamentos aumentaram por hectare, né, por produtor, e a gente acredita que isso possa diminuir com a queda dos insumos um pouco, principalmente do adubo, mas a expectativa é de que a gente tenha, sim, recursos suficiente para poder atender o produtor, e a grande incógnita ainda é o quanto será as taxas, né, para o produtor, que essa é uma grande dor do agro, né? A taxa influencia diretamente no tamanho da demanda dos produtores pelo financiamento agro. Perfeito. Seu Francisco, alguma outra informação importante, algum recado que o senhor acha interessante passar para o produtor, para o cooperado? O recado que nós gostaríamos de deixar aqui é algo que a sociedade está cada vez entendendo mais, e principalmente os nossos cooperados.
As cooperativas deixaram de ser uma alternativa. Olha, o Sicoob, vai lá, ouve e tal. Nós hoje somos uma solução completa de todos os produtos e serviços. Nós temos tecnologia de ponta, né? Nós temos todos os produtos e serviços, todas as linhas. Então, a gente deixa o recado aqui de que o Sicoob está preparado, não tenha qualquer dúvida de que nós temos condições suficientes para atender não só os produtores rurais, que esse a gente tem, é o nosso carro-chefe, digamos assim, mas todo o mercado, todas as pessoas jurídicas, seja autônomos, pessoas físicas, e fica o recado de que a gente está sempre aqui provando, mais uma vez, que é o maior plano safra da história do Sicoob, justamente para poder atender aos nossos produtores e aos nossos cooperados. Maravilha. Seu Francisco, em nome de toda a nossa equipe, eu agradeço a presença e a participação do senhor aqui no nosso estúdio. Muito obrigado. Muito obrigado. Nós é que agradecemos, estamos sempre à disposição. Obrigado. Grande abraço. Senhor Francisco Reposse Júnior, diretor comercial de canais do Sicoob. E é isso. A qualquer momento, ao vivo, voltaremos com mais informações e entrevistas aqui na AgriShow 2023.